Você sabia que aquela plantinha que você tem dentro de casa pode fazer mal para o seu pet? E o pior é que não são só as plantas não, viu? Grande parte dos alimentos humanos não podem ser oferecidos aos animais de estimação. Hoje vamos falar sobre os alimentos tóxicos para os pets e quais os cuidados que devemos tomar para evitar a intoxicação e o envenenamento dos animais. Quem vai tirar as nossas dúvidas é a veterinária Andréia Ribeiro. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Então, é verdade que a gente pode, sem querer, envenenar um animal de estimação? Uma plantinha ali, inofensiva, pode fazer mal para o nosso pet mesmo? Sim, sim. Plantas como babosa, por exemplo. Uma pequena quantidade de babosa pode matar um animal, né? Babosas, filodendros, lírios, são plantas que todo mundo adora ter em casa, né? Então, são plantas altamente tóxicas. Isso sem falar, por exemplo, da jiboia, comigo ninguém pode. São plantas muito tóxicas. Entendi. Agora, pode continuar. Quanto aos alimentos, eu já presenciei intoxicações severas, como, por exemplo, chocolate. Uma quantidade muito pequena de um chocolate, por exemplo, 80%, pode ser fatal para um cão pequeno. Então, a gente tem que ter muita cautela com o que a gente come, porque às vezes no afã de fazer um carinho para o animal, tá gostoso, eu quero que você coma também. Você pode matar seu animal. Olha só, fica esse alerta então, né? As crianças principalmente, né, doutora, podem cair nessa e a gente precisa então informar essas crianças sobre esse risco, né? No caso ainda falando sobre as plantas, tem muitos animais, o meu inclusive, que eu já flagrei ele ali tentando comer plantas, comer mato, essas coisas. Isso acontece porque o animal, ele também pode, sem querer, acabar comendo inclusive uma planta que é venenosa para ele? Sim, alguns animais podem se sentir nauseados e querer comer a plantinha para induzir vômito, ou às vezes a dieta está com pouca quantidade de fibra, então instintivamente ele vai comer um pouquinho de planta, um matinho, né, para suprir essa necessidade de fibra. Então é sempre interessante, por exemplo, para quem tem gato, ter uma pequena plantaçãozinha de milho de pipoca. O milho de pipoca é maravilhoso para o gato, ele come, não faz mal, é inócuo, e sempre ter cuidado com as plantas que a gente gosta, que podem ser tóxicas, né? E para os cães tem alguma dica assim também? Sim, vale a mesma dica, só que o cão, no passeio, ele pode já ingerir esse matinho, essa graminha, né? Agora o gato não deve sair de casa, né? Lugar de gato é dentro de casa, então você tem que oferecer esse matinho para ele dentro de casa. E o que eu sugiro é milho de pipoca. Pega um vasinho com uma terrinha boa e plante o milho de pipoca. Vai nascer um matinho bom que o seu gatinho vai adorar comer. Tem também a opção de plantar catnip, né? O catnip é uma erva embriagante para o gato, ele também vai gostar muito. Certo, doutora. Quais são os alimentos ali tóxicos e quais são os alimentos que fazem mal para os animais? Aqueles que podem, por exemplo, envenenar o animal e aquele que somente vai, que é mais fraco um pouco, podemos dizer assim? Sim, sim. Uva, qualquer tipo de uva integral, uva passa, pode matar. Carambola, café, chás, né, por causa da cafeína. O chocolate. E chocolate, tudo que possa ter chocolate, né? A gente tem que ter muita cautela. Agora, alguns alimentos que não são necessariamente tóxicos, mas que podem fazer mal. Eu falo do leite. Alguns animais, porque todos esses animais são mamíferos, só que na medida que eles crescem, eles param de produzir a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Então, o leite para esses animais pode causar diarreia. Vai ser para todos? Não. Então, é só ter cautela. Oferecer o leite, observe se ele vai ter diarreia, né? Outra coisa que eu sempre recomendo para ter muita cautela, as pessoas associam muito a imagem do gato com toxoplasmose, sendo que, na verdade, o vilão da toxoplasmose é a carne crua mal cozida. E o gato é um carnívoro estrito, ele é um carnívoro obrigatório. Você pode oferecer carne para o seu gatinho? Pode, mas que seja uma carne de boa procedência e ligeiramente cozida,
porque a cocção mata o toxoplasma, entende? Então, as pessoas ficam muito preocupadas com o gato transmitir toxoplasmose para as pessoas da família. Elas têm que ter cuidado com a carne que elas ingerem, com a carne que ela fornece para esse gatinho, porque aí ele vai estar livre da toxoplasmose, né? Outras plantas que a gente pode ter em casa também, né? Eu vi você passando aí na imagem, né? Cebola. Existe cebolinha ornamental. Essa cebola ornamental também é tóxica, tá? Então tem que ter muita cautela. Eu mesmo já tive cebola ornamental em casa e é muito tóxica. Tem que ter muito cuidado. Olha só, ficou alerta então, né, para todos os tutores ali. Quais são os primeiros sintomas ali? O primeiro sinal que o animal dá, tanto no caso do gato ou do cachorro, que são os mais comuns, de que ele consumiu ali algum alimento que pode ser tóxico para ele? Vai depender do produto que ele consumiu. Algumas toxinas vão causar alterações gástricas, vão causar vômito, diarreia, né? Então você vê facilmente. Outros podem causar alterações neurológicas. Então a dica é, qualquer alteração no comportamento, procure seu veterinário de confiança. Procure ter o telefone do seu veterinário para, caso surja alguma dúvida, converse com ele imediatamente para saber se você tem que correr para uma clínica. Não tente fazer nada em casa. Muitas pessoas acham assim, ingeriu algo tóxico, vou dar leite. Pode piorar o quadro, né? Então, assim, na dúvida, procure o veterinário, não tente fazer nada em casa, porque para cada produto que pode ser tóxico, um órgão pode ser afetado. E aí o tratamento vai depender do órgão que vai ser afetado. Certo. A gente pode associar substâncias também, né, doutora, que podem prejudicar ainda mais, atrapalhar ainda mais o quadro desse animal. Sim, eu já atendi animais que foram intoxicados com paracetamol. Quase morreram, mas assim, quase, sabe? Ficaram com a patinha lá na nuvem, sabe? Querendo ir para o céu. Porque o paracetamol, uma quantidade muito pequena, mata. Ainda mais se o animal for muito pequeno. E a pessoa acha, ele tá com dor. Vou dar um paracetamol. Paracetamol não pode ser administrado nem para cão nem para gato. E para gato é tão complicado porque a dipirona pode ser tóxica também. Então a dipirona tem uma dose diferente da do cão e a frequência que você dá a dipirona para o gato é diferente do cão. Então a gente tem que ter isso em mente. Medicamentos, qualquer droga pode ser muito perigoso e cães e gatos são seres diferentes. Gato não é um cão em miniatura e cão não é uma criança em miniatura também. Fica então mais esse alerta, né? A medicação também pode ser tóxica, pode também prejudicar muito a saúde. Doutora, essa questão da alimentação e do primeiro sintoma, acontece rapidamente ou o animal pode levar algumas horas para demonstrar algum sintoma? Eu já vi na internet, né, vídeos na internet de cachorro que comeu chocolate, começar a passar mal ali muito rapidamente. Isso é verdade? Esse efeito, sim. Ele acontece mesmo nessa velocidade? Sim. Algumas toxinas, elas podem causar um efeito muito rápido. Outras podem ter efeito acumulativo, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, e não é nem quanto à toxicidade, é porque os nossos pets estão ficando obesos. Porque a gente, no afã de dar carinho, o alimento é uma forma de confraternização, é uma forma de carinho, né? E a gente tende a querer dar aquilo que a gente está comendo para o nosso pet. Nossos cães, nossos gatos estão ficando obesos. E a obesidade, ela flerta com a diabetes. Então vamos ter muito cuidado com essa coisa de tudo que eu estou comendo dá para o meu pet. Comida de pet é de pet. Se você quiser dar um carinho, que seja um carinho bacana, saudável, então para o seu gatinho, uma carninha bem cozidinha. Gatos não devem consumir carboidrato. Gato é carnívoro estrito, ele não digere carboidrato, tá? Cão, quer dar um agrado? Uma bananinha, mas uma fatia de banana, não é a banana inteira, tá? Fazer filetezinhos de cenoura e vamos ter cuidado também com obesidade dos nossos pequenos. Não só intoxicação, mas a obesidade, que é algo muito grave, é uma doença do milênio agora, né? Isso tem acontecido, né, doutora, com as crianças e com os cães, com os gatos, porque é o que a senhora disse no início da nossa conversa, muita gente acaba criando o cachorro como se fosse uma criança, como se fosse um filho, né? E isso pode gerar vários problemas. Então, os animais também podem ter doenças que a gente tem, diabetes, doença cardíaca, tudo isso.
sim, sim. Então, assim, eles são nossos filhos. Tanto é que eu chamo de família multiespécie, porque é a nossa família, né? Quando eu atendo um cão, um gato, eu atendo o amor da vida de alguém. Tem muita gente que vai ter só aquele cão ou aquele gato como ente familiar. É família, embora o direito ainda não reconheça, né? Mas a gente tem que entender que é um ente familiar de outra espécie, e outra espécie que tem suas particularidades. Exatamente, né? Muitas vezes é a única companhia. A gente tem visto isso muito acontecer agora durante a pandemia, né? Os idosos, principalmente, ficaram muito tempo em casa, ficaram sozinhos e aí os pets se tornaram ali, se consolidaram ainda mais como membros da família. Olha, a senhora falou sobre a diabetes, né? E uma dúvida que eu tenho é a seguinte: a gente pode oferecer doce aos animais numa medida certa ou não? Eles também não são tolerantes a esse tipo de alimento? Para gatos é estritamente proibido. A digestão do açúcar, ela começa na boca através do enzima chamado amilase salivar. Gato não tem amilase salivar, então ela vai sair todo um bolo fecal. E aí você pode causar alterações digestivas, né? Como, por exemplo, a pancreatite, né? Então, o gato está proibido de ficar consumindo carboidrato. Para o cão, eu não recomendo. Por quê? Por causa da obesidade, formação de cálculo dentário, né? Que é tártaro, né? Placa bacteriana. Então, assim, vamos oferecer coisas mais saudáveis, né? Eu tenho cães, eu tenho gatos. O que eu gosto de oferecer para eles? Uma bananinha, cenoura crua, a gente faz uns filetezinhos, ao invés de comprar em pet shop, né, aqueles ossinhos industrializados, fatia a cenoura, faça palitinhos, eles vão amar, e aquilo ali já limpa o dente, já tem vitamina A, né? É tudo de bom, saudável e barato, né? A gente tem muita coisa barata que a gente pode dar e que é saudável, né? Que vai fazer a alegria dos pets, né, doutora? Sim. Agora eu quero saber, os pãezinhos não podem também? Meu cachorro gosta, todo dia que toma café da manhã, come pão. Não pode. Quem gosta é você. Você gosta de dar para ele. Então, coloque no seu café da manhã melão, melancia. Eu não sei se onde você tá muito calor, mas eu tô em Goiânia, aqui tá muito quente. Então, eu sempre recomendo dar frutas que tenham muita água. O que é? Melão, melancia, mamão, porque ele come e já bebe água, né? Então a gente pode até fazer picolézinho, ó, essa uva aí tá proibida, para esse cãozinho não pode, uva mata, chocolate também, chocolate mata, chocolate pode causar convulsões graves que podem matar, tá? Então, ao invés de pensar, meu cão gosta, não é ele que gosta, é você que gosta de oferecer. Então, torne o seu café da manhã mais saudável e ofereça o que você vai comer no café da manhã para ele. Os dois vão ganhar. Tá certo. E aqueles petiscos que a gente compra ali nas casas especializadas, né? Aquilo lá, ele é seguro mesmo? Qualquer um daqueles pode ser oferecido para qualquer tipo de animal, para qualquer raça? Eu já vi cães morrerem porque tem alguns petiscos que é um ossinho que tem um nó, e aquele nó ele é colado. Ele não é incorporado, entende? Então eu já vi animal entalar com aquilo ali. Eu sou adepta do quanto mais saudável, mais natural e mais barato, melhor. Então, ao invés de dar um petisco industrializado, eu ainda aposto em fruta, legumes. Eu acho que vai ser muito melhor para o nosso animal. Aqui, como eu te falei, está muito calor. Você pode dar, você sabe que a água tem 3 estados, né? Sólido, líquido, gasoso e chuchu. Você pode cozinhar um chuchuzinho e oferecer para o seu cão. Tem muita água e ele vai gostar também. Ótima dica, mais uma ótima dica, né? Agora eu queria saber o seguinte, muita gente gosta de dar também, né, carne para os animais e tem a questão do osso do frango. Aquilo ali pode ser perigoso também ou não é verdade isso? Osso. Existem os ossos recreativos, né? Como por exemplo joelho, joelho de boi, alguns ossos mais, osso de porco, húmero, mas esses ossos não devem ser cozidos, devem ser fornecidos crus. Osso de frango, quer dar? Ok. Pescoço cru, a gente pode congelar esse pescoço, né? O pezinho do frango cru. Eu não daria ossos longos, sabe? Eu já vi muito acidente. Existem colegas que são nutrólogos
que defendem o uso disso. Então, assim, a gente nunca vai ter uma unanimidade, né? Se você for em 10 médicos, você vai sair de lá com 10 receitas, né? Mas eu opto pelo que é o mais seguro para o meu paciente. Então, eu já dei ossos, pescoço de frango para meus cães, já, cru, sabe? E aí não existe o risco de formar lascas nem ferpas que podem perfurar o esôfago. Certo. Quais são os principais erros que a senhora identifica no consultório quando vai falar com o tutor que ele acaba prejudicando o animal ali sem querer? Fornecer muito carboidrato. O pãozinho do seu café da manhã, como você disse. Pãozinho, docinho. Já vi gente dar pudim para cão, gente. Pudim. Então, assim, vamos abandonar isso até da nossa dieta, deixar a nossa dieta mais saudável e quando a gente comer coisa melhor, e aí a gente vai oferecer coisas melhores para os nossos pequenos. Então, assim, vamos oferecer mais fruta, maçã, melão, mamão, melancia, gente. Melancia é tudo de bom, ainda mais nesse calorão de Goiânia, né? A gente está vendo animal morrer por hipertermia. Eu perdi um paciente semana passada e morreu de hipertermia, né? Cenourinha. Vou fazer uma comidinha, André. Pode fazer um chuchuzinho refogadinho e colocar, sabe? Ele vai gostar e é muita água, né? É tudo que ele precisa. Então, o principal erro que eu vejo Desculpa, a minha gata tá querendo entrar na frente da câmera. Mas estamos no assunto, né? Acho que não tem problema. Então, assim, o principal erro que eu vejo está relacionado à obesidade. Fornecer muito carboidrato para os nossos pequenos. Certo. A gente, quando vai falar com pediatras aqui no programa, eles sempre citam a questão a gente treinar o paladar das crianças. No caso dos cães, isso também acontece? Isso também é possível? Olha aí, apareceu. Ela veio dar a opinião dela. Ela quer aparecer. Gente, você é uma parecida, Granola. Granola o nome? É Granola. Tá e vendo? Granola pode dar então? Desde que não tenha uva passa. Ah, tá explicado então. A Granola veio dar a opinião dela a respeito do pãozinho. Mas a gente tem que ter atenção como, por exemplo, macadâmia. Macadâmia é tóxica. Então, nem tudo que, assim, pra gente é muito saudável, macadâmia é tóxica, né? Então, se a sua granola tiver um grão, como, por exemplo, um cereal com a macadâmia, aí não pode, né? Como que era a pergunta? Desculpa, a granola tirou meu foco. Eu estava falando sobre a questão do treino, né, do paladar dos animais. Se acontece assim como acontece com as crianças. Porque a gente vê que os cachorros também, os cães principalmente, que é o que eu tenho mais contato, eles no início ali às vezes não aceitam algum tipo de alimento. E depois parece que eles aprendem a gostar. Isso acontece mesmo? A gente pode ensinar o animal? Sim, isso é até pra gente, né? A gente, por exemplo, se você vai para outro país, por exemplo, minha filha foi estudar num outro país, onde o café da manhã era um feijão doce com bacon. Ela falou, mãe, como é que você come feijão? Parece que tem feijão com ketchup. A gente sofre com mudanças, né? Quando a gente vai para outro lugar que a comida é muito estranha. Então, a gente tem que fazer introdução alimentar para os nossos pequenos, especialmente para os gatos. Gato é um carnívoro estrito e, assim, eu digo nas minhas consultas que no mundo ideal, o que é o mundo ideal? Onde eu sou rica, meus gatos jamais comeriam ração seca, ia comer só alimento úmido. Por que a gente dá ração seca para o nosso gato? Porque a gente é pobre. Então, você tem que oferecer várias texturas, vários sabores, vários odores para o seu gatinho, para que ele conheça tudo. Porque se você não fizer essa introdução nessa fase da granola, que ela é uma filhote, né? Quando chegar na fase adulta, ela não vai aceitar. Você vai colocar o patezinho para ela, ela vai enterrar como se fosse cocô, né? E para o cão também, oferecer várias frutas, vários legumes que são saudáveis, né? Essa introdução alimentar é muito importante. A gente faz isso na infância do animal. É muito importante. Tá certo. Agora, com relação às raças, a gente percebe que de uma raça para outra, muita coisa muda, né? Acho que o cachorro, ele quase que se transforma, né? Tem muita diferença. Sim. A alimentação também deve ser pensada de acordo com a raça do animal ou não? Nesse quesito, no quesito alimentação, todos são iguais? Sim, algumas raças têm maior predisposição à obesidade. Algumas raças sofrem maiores riscos com a obesidade, como, por exemplo, o Dachshund, que é o Tekel. O pessoal chama de COFAP, sabe? Sim. Aquela raça, o cão tem que ser magro.
O cão tem que ser magro. Por quê? A coluna ela é muito longa e se você pôr um barrigão aqui embaixo, puxando essa coluna para baixo, ele vai fazer uma hernia de disco. Então, o tekel tem que ser magro. Então, assim, as raças, a gente tem que pensar que algumas raças têm maior predisposição à obesidade, sabe? Nos gatos, eu vejo isso muito em Sphynx, que é aquele gatinho que não tem pelo, tem muita tendência a ser obeso, né? E com relação, assim, de uma raça para outra tudo muda, vou te dar um exemplo. Sabe a ivermectina, que a galera andou tomando muito aí, erradamente, né? Uhum. Ivermectina mata, sabe o quê? Collie, Border Collie, Pastor de Shetland, Sheepdog. Se você der ivermectina para esses cães dessa raça, ele vai morrer, porque ela mata, sabe? E assim, uma pequena quantidade mata. Então, se você der, por exemplo, eu tenho Shih Tzu, se eu der ivermectina, eu vou acabar com os vermes dele, mas eu não vou matar meu Shih Tzu. Sabe? Então, assim, entre cada raça existe a sua particularidade. Na dúvida, converse com o seu veterinário. Sempre tenha o telefone dele salvo no seu celular para tirar suas dúvidas, porque cada raça, cada espécie tem sua particularidade. E que delicado isso, né, doutora? Um remédio, sim, não é falar assim que um remédio que ajuda uma raça pode não ajudar a outra ou pode causar um mal-estar. Não, ela pode matar o animal. Pode matar. E existem muitas outras drogas que para uns cães funcionam e são ótimos e para outros não pode, é proibido, né? A lista é grande, né? Eu estou citando a ivermectina porque é o usual. Então, assim, eu já peguei Border Collie que morreu intoxicado, porque a pessoa não sabia que não podia dar ivermectina. Ivermectina é muito barata, mas assim, eu particularmente nunca prescrevo. Tá certo, doutor. Antes da gente concluir, porque o nosso tempo está acabando, mas a gente podia ficar aqui falando sobre animais durante a manhã inteira. Eu vejo que alguns cães, o meu também nessa época agora de calor, ele fica mais preguiçoso, fica um pouco sem energia. Existe algum tipo de alimento que eu possa oferecer? Não julgo ele. A gente também. Não, a gente não vai julgar ele, não. O que você pode fazer para ajudá-lo? Primeiro, fazer uma tosse higiênica mais alta, sabe? Porque aquela barriguinha vai encostar no chão gelado e ele se refresca. Antes de falar da alimentação, rapidinho. Pensar que algumas raças nunca devem ser tosadas na máquina. Nunca, jamais. Como Shar-Pei, Chow-Chow, Spitz alemão, Samoyeda, essas raças ancestrais nunca devem ser tosadas na máquina. Ah, meu animal tá com calor, deixa eu tosar. Não faça isso, porque depois aquele pelo pode não crescer, tá? E com relação ao calor, faça picolés de fruta, sabe? Picolé com melancia, melão. Você pode pegar aquele patezinho simples que você compra em supermercado, não vou falar marca aqui, né? Sabe aquela latinha? Dilui em água e faça picolézinhos e ofereça todo dia um picolézinho daquele. Você pode pegar um picolézinho daquele, colocar na água, você vai flavorizar a água e aí vai aumentar o consumo de água. É uma boa também, tá? E não precisa ser um patê super chique, não. O melhor patê é aquele que ele gostar. Tá certo, doutora Andréia Ribeiro, muito obrigado pelo seu tempo, por todos esses esclarecimentos. Acho que a gente vai conseguir salvar a vida de alguns animais, viu? Porque tem muito tutor que infelizmente não tem conhecimento, não tem acesso a um veterinário e acaba na tentativa de ajudar oferecendo um alimento ou um remédio ali que pode prejudicar o próprio bichinho de estimação. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até mais, tchau, tchau, bom dia. Tchau, tchau.